Mais um episódio do A História da Gastronomia de BH. Hoje estamos com uma pessoa que tem muita história para contar, Lúcio Marcellini. Muito obrigado por receber a gente. Prazer é todo meu. Quem você é? Desde pequeno, mãe, pai, conta um pouco assim. Vou contar como é que um pouquinho da minha história, que muito vem do acaso, sabe, Márcio? Mas antes da gente começar, eu queria destacar que esse trabalho que você está fazendo de registro de Belo Horizonte, que é o que eu curto da gastronomia, sabe? Essa questão do conhecimento, da cultura gastronômica, precisa ser muito louvada, cara. Isso é muito legal. O grisalho leva um pouco aquele aí para outro lado, né? Não, você ouvir as histórias das pessoas que fizeram a gastronomia de Belo Horizonte, desses fazendo nomes. Ainda, né? E são pessoas, são nomes extraordinários. Então, é um privilégio tremendo estar ao redor de todos esses nomes que já participaram do programa, viu? Mais que merecido. Pois é, então, fora de série mesmo. Obrigado pelos conselhos, pela ajuda, pela divulgação. Super grato, cara. Super grato mesmo. Agora, a minha história, quem que eu sou? Eu sempre, o meu pai e a minha mãe, o Antônio Augusto e a Thaisa, sempre foram muito ligados à gastronomia, ligados às artes, né? Sim. Mais a minha mãe ligada às artes e o meu pai mais na parte mais empresarial. Separaram quando a gente era criança, eu e meus irmãos, éramos 3 irmãos, os meus irmãos são da área também. 3 também? São da área da gastronomia também. Agora eles foram mais para a área empresarial do meu pai. E eu fui mais para a área do conhecimento, de pesquisa e de cozinha. Minha mãe casou depois com meu padrasto, com o Zé, que também me ajudou a criar e também tem muita influência sobre a minha personalidade, sobre o que eu aprendi ao longo da vida. E aí eu cresci nesse ambiente que era o seguinte... Aqui em BH? Aqui em BH. Sempre, nasci aqui sempre em BH. Eu fui sair de BH pela primeira vez para morar no Canadá. Sempre fui apaixonado com cinema americano dos anos 70, apaixonado aquele cinema específico, aquele cinema americano ali do Poderoso Chefão, Operação França, Bonnie and Clyde, é um período muito específico e depois dos anos 80 ali mais o cinemão independente, do final dos anos 80 início dos anos 90. E foi isso que me fez querer ir depois para os Estados Unidos, mas eu sempre fui muito ligado à arte, eu sempre gostei muito de ler. Eu acho que essa veia vem muito da minha avó materna, dos meus avós maternos, que minha avó era pintora, ela era professora de letras da USP. De onde? A vovó Ruth, eu acho que foi de Portugal e Espanha, Nilo Araújo, Souza Nilo Araújo. Ibéricos aí. E por parte do meu pai, a parte mais da Itália. Sim. E assim, é muito curioso porque as influências que a gente tem na infância, eu acredito muito nisso, acabam nos moldando como pessoa. Totalmente. E as pessoas que vão passando na nossa vida ao longo da nossa trajetória. Um exemplo, a minha tia, a Maria Elvira, que também teve um restaurante... A Maria Elvira que eu conheço? Não, a outra Maria Elvira. Essa Maria Elvira é a que fazia as caminhadas da Estrada Real. É isso. A minha tia, o apelido dela era Vivia. Ela tinha uma casa que chamava Jardim Festa, que fazia locação para festas, para colocar mobiliário em festas, e depois ela abriu o Canto de Bambu, um restaurante lá em Macacos. Casou com o norueguês. Eu fui lá. Isso. Servia truta. Isso, exatamente. E, por exemplo, antes dela conhecer o Arnê, ela namorou um americano do meio oeste de Omaha, uma cidade no Nebraska. E ele foi uma influência muito, muito forte na minha vida, porque ele que me mostrou toda essa cultura americana do cinema, o jazz, que eu sou apaixonado por jazz, a arte, os livros, os grandes escritores americanos, o cinema. Então foi uma pessoa muito importante na minha vida para desenvolver essa personalidade. A minha mãe e o meu pai, muito nessa coisa da cozinha quando a gente estava crescendo. Minha mãe teve um restaurante, chamava Thaisa Araújo, que teve uma estrela no 4 Rodas, funcionou onde que depois virou Trindade, do Fred Trindade e do Felipe Ramé. Foi a primeira vez que eu cozinhei dentro de uma cozinha profissionalmente, devia ter 14, 15 anos. Na cozinha da tua mãe? Lá, na cozinha do Thaisa Araújo. E o meu pai,
a gente era muito próximo do meu pai e assim, muito final de semana a gente passava com meu pai. O papai sempre pegava a gente na casa da mamãe sábado e devolvia domingo à noite. E o papai sempre levava a gente para restaurante. Então, e ele falou uma coisa... Ele já tinha restaurante? Ele tinha um chalezinho. Na separação, a minha mãe tinha... quando eram casados, ele tinha casa rústica. Sim. Eles tinham a casa rústica e o chalezinho. A casa rústica, se eu não me engano, é de 72, 74, por aí. Cara, e o chalezinho, 79. A casa rústica era na Savassi, era uma loja de decoração, sabe? Era uma loja de decoração que vendia aparelhos de fondue. Olha, e ninguém sabia. Então, legal isso. E as pessoas davam de presente de casamento aparelho de fondue. Só que ninguém sabia usar o aparelho de fondue. Aí um belo dia meu pai, que vendia chalés pré-fabricados... Ah, encaixou perfeitamente. Ele vendia chalé pré-fabricado. Você chegava lá, tinha um showroom, você via, eu quero comprar isso. Uma semana depois, ia lá, se o cara tinha um terreno, montava aqui tinha um chalé, era aqui, 6 pistas. Exatamente, que era do meu pai. Era esse. Eu não sabia. Como é que as coisas vão fazer. E aí, um belo dia, o meu pai e minha mãe decidiram pegar esse aparelho de fondue, levar para dentro do chalé pré-fabricado que o meu pai vendia, para ensinar o pessoal a fazer um fondue. E assim que nasceu o chalézinho. Do acaso, do nada. Eu não sabia dessa história, sabe? Legal. E aí eles separaram. Isso que ano que foi o chalezinho? Isso foi 79. Eu nasci em 76. E o chalezinho continua sem parar? Continua. Hoje ele tem em São Paulo, tem em Campos Jordão, tem em Gramado, tem aqui em Belo Horizonte. Tá aqui do outro lado aqui, sim, nós estamos falando do rústico, meu espaço, o chalezinho está aqui na frente, estamos olhando para ele aqui. E aí, o meu pai saiu, separaram. O meu pai ficou com o chalezinho, minha mãe ficou com a casa rústica. E o papai tocava o chalezinho, que era um lugar da boemia, era um lugar de casais, de primeiro encontro, sim, segundos encontros, esse tipo de coisa. Só que o meu pai sempre foi muito ativo da questão do associativismo. E ele acabou fundando, se eu não me engano, em 1986, tem 40 anos, está celebrando agora, a Abrazel. Ah, ele foi um dos fundadores. Legal. E é um dos únicos fundadores que ainda segue ativo. Ele faz as viagens da Abrazel, a Abrazel está comemorando 40 anos esse ano. E o papai me ensinou uma coisa muito interessante, que enquanto algumas pessoas do nosso ramo falam, ele é meu concorrente, esse outro restaurante é meu concorrente, meu pai fala, não, ele é meu colega. Nós somos colegas de trabalho, não somos concorrentes. Sempre teve essa. Mas acho que em todas as áreas tem quem consegue ser colaborativo. Exatamente. Quem não, né? E isso eu aprendi muito. E ele gostava de frequentar todos os restaurantes de Belo Horizonte. Sim. E levava a gente junto. A gente encontrava. Pois isso é uma coisa que eu acho que devia acontecer mais em Belo Horizonte. Os chefes e as pessoas que fazem a gastronomia frequentar mais os outros restaurantes. São dos pequenos colegas, grupinhos, né? Mas eu quando cheguei aqui em 98, tive a sorte de ser adotado pelos velhos. Pois é. O Ivo, exatamente. o Nata, o Mota e o novinho, duro, que acompanhar a galera não era fácil, era uma adoção, cara. Márcio, e isso da gastronomia é muito legal. A gastronomia... Pra mim foi. Pois é, ela tem essa coisa de agregar as pessoas, sabe? Quantos lugares assim a gente vai e as pessoas não recebem tão bem por conta da gastronomia? Uma das coisas que eu faço, que a gente vai falar ao longo aqui, são viagens gastronômicas, sim, que são pessoas que gostam da boa mesa, sim, mas não são pessoas do setor, não são pessoas do ramo, são pessoas que gostam de comer bem. E muita gente pergunta, você nunca teve problema de discussões, de brigas, de atraso? Não, porque a gente senta na mesa para poder conversar 2 vezes por dia, 3 vezes quando inclui o café da manhã. Viagem de adulto, preparo da viagem legal, então, assim, difícil de ter. Pois é, então não tem briga, a mesa resolve isso. Mas tem que ter um comandante também. Tem que ter o comandante. Você sabe que eu tô falando. Tem que ter o cara que sabe amaciar, evidentemente. Tem que a decisão não tem uma democracia em viagem, não. Né? Exatamente. Não tem. Então, assim, voltando lá a minhas influências, então, da minha mãe e do meu padrasto foi mais essa coisa da cozinha, essa coisa mais, por exemplo, da influência do sítio, da influência do produtor, desse tipo de coisa. Uma coisa mais conceitual. Isto. Da arte.
da leitura, do cinema. Do aprofundamento, né, cara? Dessa coisa mais... Isso. E do meu pai foi essa coisa mais de conhecer os bastidores dos restaurantes, como que funciona. Te deu coragem de desbravar também, papai, né? Pois é. Papai é corajoso. Foi, né? exatamente. Assim, eu acho que tem esse lado de sair andando, fazendo, encarando. Pois é. E eu sempre gostei muito disso, de ir atrás e descobrir algumas coisas que as pessoas não sabem, de mostrar para elas que tem algumas coisas que estão assim no nosso nariz. Sim. E a gente não enxerga que está ali na frente. Sim. Isso então, é muito, muito bom e muito útil. Eu gosto também. Pois é. Então, e quando eu fui morar fora pela primeira vez, que foi em 93, eu saí do Brasil para morar no Canadá, eu tinha 16 anos, fui como intercambista. Sim. Aí passei um ano lá, voltei, uma região lindíssima, região ali de Alberta, no Canadá, em volta ali de Calgary, lugar muito bonito. Montanha, né? Aprendi muito ali, tinha muita influência ali dos nórdicos ali, muito sueco, muito norueguês que foi para aquela região. Aprendi a falar o inglês e eu fui para aprender um pouco sobre a cultura ali e para poder aprender a falar inglês. Sim. Eu voltei e aí eu decidi que eu queria fazer cinema mesmo. Cheguei a fazer o 3º ano aqui. Muita gente falava assim, pô, mas o que você vai fazer cinema? Não tem cinema no Brasil, não tem nada. Aí eu decidi fazer, fui depois para Minneapolis, meu pai sempre incentivando, me ajudando. Eu fui o único dos irmãos que não quis seguir profissionalmente no ramo do meu pai e fui para essa veia mais artística. Quando eu cheguei nos Estados Unidos e comecei a fazer o college lá, eu percebi que o que eu gostava era o cinema, mas era muito mais do que isso. Era saber contar história. Eu tive um professor que era um professor tunisiano, Rafid Bouassida, e ele era o professor de roteiro. E nós ficamos muito amigos. A gente tinha uma certa semelhança de pensamentos, de cultura, dessa coisa, ele do norte da África, do Brasil, aquela coisa mais latina um pouco, mais quente, sabe? E eu aprendi com o Rafid que o que eu gostava era a história da dramaturgia, era o estudo de como contar uma boa história, bem contada, com início, meio e fim, e como você vai contando essas histórias, as ferramentas para poder atrair as pessoas para ouvir a história até o final. E aí virou uma chave. Isso na arte, né? Exatamente. Na arte. Pois é. Eu acho que muito do que eu faço hoje é isso, é contar história. Se eu vou contar essa história através de um livro, através de um vídeo, através de um programa de rádio, através de uma palestra, você muda o meio, mas você está fazendo a mesma coisa. Sim. Sabe? Você está fazendo a mesma coisa. E através dessa contação de história, levar as pessoas a querer conhecer, por caminhos próprios, a história daquela pessoa. Então, isso é mais ou menos o que eu tenho feito nesses últimos 20 e poucos anos. Sabe? E muito bem feito, né? Então, é isso. Se a gente acha uma pessoa que está fazendo um trabalho legal, que é apaixonado pelo ofício, que está fazendo algo diferente no nosso Brasil, o meu trabalho é simplesmente falar, meu amigo, a lupa está sobre você, se mostre. Então é muito levar as pessoas para conhecer aquilo ali. Essa colaboração é importante. E teve muito desenvolvimento nos últimos... Eu estou aqui há 28 anos. Uhum. Cara, pensa como era Belo Horizonte. E o interior de Minas, assim, eu não vou nem falar Brasil inteiro porque é grande, né? Mas pensa em 28 anos o tanto. Não, é impressionante. É impressionante. E a gente acompanhar essa mudança toda, sabe, que está acontecendo e que vem acontecendo, e demanda do público, e o público entendendo que ele precisa exigir melhor qualidade. Com muita pouca ajuda institucional. Exatamente. Assim, tudo muito na raça das pessoas, né? Assim. Agora, eu lembro quando eu estava falando disso, quando eu comecei a buscar essas histórias dessas pessoas que trabalham com o ofício, que eu acho que talvez o meu diferencial eu cozinho, eu fui cozinheiro profissional, até 2004 eu fui cozinheiro profissional. De quando eu fui morar nos Estados Unidos até talvez um pouquinho antes, que eu fazia uma outra coisinha aqui, mas nos Estados Unidos mesmo que eu entrei na cozinha. E quando eu voltei... Você batia cartãozinho. Isso, exatamente. Num restaurante para ganhar dinheiro para poder me bancar nos Estados Unidos, igual muitos imigrantes que foram para lá fizeram a mesma coisa.
E aí, trabalhei profissionalmente na cozinha, mas eu acho que o meu diferencial hoje, apesar de eu cozinhar profissionalmente, eu cozinho, dou aulas e tudo, mas eu não tenho um restaurante, não tenho vontade de ter um restaurante. Essa paz é boa, né? É boa. Porque é uma conquista, fala a verdade. É saber falar não, né? sabe? Tem um conflito. Não, e isso é muito difícil porque eu tive que falar muito não para minha própria família, minha família do ramo. Então eu tive várias oportunidades. Eu ia te perguntar isso depois. Então eu não quis entrar deu na área onde você ia ser super complementar. Exatamente. E eu acho que o que me fez, sei lá, o meu diferencial hoje em dia é que as pessoas me procuram para pedir dicas. E eu recebo isso praticamente todo dia. Uma pessoa falando, Rust, onde que eu vou comer? Onde que eu vou jantar? Então, virou um portal, né? Virou um portal de confiança das pessoas, de indicação. Não comercial. Isso é muito lindo. Pois é. E assim, eu vou e eu indico porque eu quero. O meu compromisso é com a pessoa que está pedindo dica, é com o público em geral, não é com o dono de restaurante. Isso está claro. Então é isso. Não é um trabalho de RP. Pois é. Então, é de ser um portal livre, né? E para fazer isso a gente precisa aprender a saber falar não. Não, obrigado, não faço isso. Não, obrigado, não quero. Depois e isso é muito fica difícil. Tudo amarrado, né? Foi uma entrevista que eu ouvi com o Pavarotti uma vez, falando sobre os caminhos que ele tomou na vida e como que ele se tornou, a história de vida dele, que ele falou, a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida foi a falar não, a agradecer e saber o que escolher na vida. Porque tem vários fatores que chamam. A gente ser guloso, a gente precisar. Exatamente. São vários os fatores que podem levar a gente mas acho que o tempo leva a gente a um amadurecimento mais confortável. Pois é. Isso é bom, isso é bom. E assim, Você lembra o primeiro trampo que você fez, que você fala assim, esse me mostrou que eu podia seguir nessa história? Eu lembro, eu acho que teve várias coisas, mas assim, muito também de não saber o que a gente quer, sabe? De falar não e de que esse caminho está errado, vamos tentar um outro caminho. Quando eu voltei dos Estados Unidos, formei em cinema, formei em roteiro de cinema. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui para morar, o curso ia ser 4 anos, mas eu imaginei que eu nunca mais ia voltar. Nunca mais ia voltar. Você imaginava antes de ir ou estando lá? Não, antes de ir. Quando eu estava no Brasil, você tinha eu imaginei que você não ia que voltar. Nunca mais eu ia voltar para o Brasil. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei, mas assim, Márcio, uma coisa que eu acho que é da minha personalidade, eu gosto de ser como quase uma esponja cultural. Eu gosto de absorver tudo aquilo que está no entorno, tanto das pessoas quanto da cultura. Tenho um respeito por isso muito grande, de não interferir, de mais absorver. E quando eu fui para os Estados Unidos, foi o que eu quis fazer. Namorei uma americana, aprendi a língua, aprendi os costumes locais, tinha alguns amigos brasileiros, lógico, mas eu não convivia com eles diariamente. E eu quis entender a cultura americana, e eu quis me aprofundar nisso e quis absorver tudo aquilo ali. Só que o que aconteceu? Eu acho que eu passei do limite e teve determinado momento na minha vida que eu comecei a perceber que eu estava virando um deles. E isso começou a me incomodar. Eu estava ficando mais gelado, mais frio, perdendo a minha personalidade brasileira. Frio onde você estava também? Eu estou falando mais de frio de alma. Era frio de temperatura e era frio de alma. Porque isso influencia. Eram os dois frios. Estamos falando bem do meio oeste americano, Minnesota, ali bem centrão dos Estados Unidos. E aquilo começou a me incomodar. Eu não estava conseguindo me ver como Rust do Brasil, daquela vida toda. Eu decidi voltar. E eu falei, isso está me incomodando. Se eu seguir essa vida nos Estados Unidos, eu vou ser outra pessoa. E eu não estou gostando dessa pessoa que eu estou me tornando. Eu tive isso lá, com 14 anos, falava com meus amigos aí. Chega outubro, lá é triste, você tem uma virada de 6 meses para aguentar a falta de luz, frio, né? A galera começando a fechar as persianas, 4 horas da tarde, eu vou viver aqui na fedendo. Isso eu já sabia, sabe? Falo que a cegonha entregou errado, aí eu tive que andar meio mundo para achar casa.
Mas isso eu entendo total. Assim. Então teve alguns momentos assim, mas esse não foi o primeiro trampo, só para chegar no primeiro trampo. Quando eu voltei, aí eu decidi voltar para o Brasil. Então foi um momento chave ali na minha vida, que Você poderia ir para cá ou para 27? Não, eu tinha 22, 21. Ah, você foi muito novo. Eu fui com 19 anos. Então fiquei lá até 23. Essa mudança foi nos 22, mais ou menos, que aconteceu. E então eu tinha esses dois caminhos. E eu falei, não, vou voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, terminei, formei, graduei, não sei o quê, voltei. Quando eu voltei no Brasil, eu fui procurar trabalho na área de cinema. Sim. Não consegui. Aliás, aqui consegui. Em BH, difícil. Primeiro aqui em BH, eu trabalhei num filme com o Elvésio Raton, que é o mais conhecido cineasta, chamado Uma Onda no Ar. Depois fui para o Rio de Janeiro. Uma Onda no Ar, o Júlio, que era meu sócio na Osteria. A gente contrabandeava as peças para a Rádio Favela da Rádio Favela, pois é. Então, aí subimos lá e tudo. Então, pois é, fizemos aquele filme. Eu era assistente do departamento de fotografia. Eu tinha um programa lá uns dias, lá, que botava legal, música italiana lá com o Misael. Que legal, Misael, conhecemos o Misael, exatamente, pois é. Aí eu fiz esse filme, aí fiz um outro chamado Avassaladoras, aí eu fiz fui convidado para fazer um terceiro e não ganhava nada. Não ganhava praticamente nada. Ninguém, né? Sabe? Então, eu falei, gente, é muito difícil, eu preciso pagar minhas contas, eu não tenho condição. E nisso, a minha família toda, com aquele conhecimento de se eu falar, não quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu consigo muito rápido. Então devo ter passado uns 4 meses nessa parte de cinema, falei, não, vou voltar para a parte de restaurante, já trabalhava nos Estados Unidos lá, e aí eu conseguia subir, a hierarquia foi subindo rapidamente dentro de casa. Mas não trabalhando para o meu pai. Eu trabalhei, por exemplo, nessa época, eu trabalhei, não sei se você chegou a conhecer uma pizzaria que chamava Il Basílico, do Armando Gaudêncio, que para mim foi uma das pizzarias mais lindas que eu já conheci na minha vida. Foi a primeira pizza do seu Carlo, pizza que chegou. Que era o seu Carlo que tocava, depois o Nico da Domênico assumiu e entrou. Eu trabalhei naquele, durou um ano, a pizza durou um ano. Lá no Brasil tinha também Tinha o João, tinha o Caju. O Carneiro. Tinha muita gente boa. Tinha um grupo. Tinha muita gente boa lá. Era chegada de BH, entrando em BH. Era linda. Uma pizzaria era maravilhosa. E o Armando Gaudêncio era um visionário. Armado adoro. Não, uma figuraça. E ele chegava assim... Pois é, tem tempo que eu não venho o Armando. Tô doido pra encontrar com o Armando, pô. Agora, é muito doido. Sabe por que o Armando, eu acho que ele me contratou? Porque a gente começou a conversar... E o Armando sabia que eu tinha formado em cinema e todos os filmes que o Armando era apaixonado... Você citou no mesmo... Eu conhecia os filmes e ninguém mais conhecia os filmes. Que eram Neorrealismo Italiano, Ladrões de Bicicleta, Bertolucci, O Último Tango em Paris, aí todo aquele cinemão. Pela idade aí, tudo, estranhou. Pô, vocês conhecem? Eu falei, conheço, eu estudei esse filme. Então ele me chamava para sentar na mesa com ele... Pra gente conversar, mas é bom, né? Sabe? Então isso foi muito legal. E aí, evidentemente, a cozinha me xingava, né? Eu falei, por que eu vou estar sendo bem tratado aqui? Né? Isso é bom. E aí eu trabalhei lá, aprendi bastante. Depois fui trabalhar no Célia Souto Maior, depois fui para São Paulo, trabalhei num bistrô, em catering, para entender questão de volume, fui trabalhar em festas, sabe? Você trabalha com isso. Aí ali que eu entendi muita coisa de logística, de gestão. Daquilo que você não quer também, né? É bom. Pois é, e foi difícil para mim, foi muito difícil porque as festas terminavam na época, hoje em dia não sei se acontece mais isso, era 4, 5 horas da manhã. Cheguei em casa 1h da manhã. Era, sabe? Hoje em dia você sai 11 horas da noite, meia-noite. Essa coisa, as festas... O fuso foi um pouquinho para mais cedo. Foi, exatamente, né? foi mais cedo. Na época minha, também, os né? restaurantes também anteciparam. Sim. Antigamente terminava muito tarde. Várias vezes eu chegava em casa e já estava quase amanhecendo. Então foi muito complicado. E eu sempre fui uma pessoa do dia. Eu nunca fui uma pessoa da noite. E aí, eu trabalhei nessa parte profissional. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei... Aí eu decidi morar em São Paulo, falei, já que eu estou trabalhando com isso, eu vou mudar para São Paulo, porque lá eu vou estar mais próximo das produtoras de cinema, que era o que eu pensava um dia em chegar. Ainda se estava com Ainda eu tinha com essa vontade. Aberta. Estamos falando de 2002, 2003. Tá.
fui para São Paulo, e aí eu conheci eu falei lá, eu vou procurar emprego em restaurante, mas eu vou estar mais próximo das produtoras. Lê do engano. Por quê? Eu fui trabalhar no restaurante e descobri assim, por acaso, uma pessoa que se tornou amiga minha, o Marcílio Araújo. Marcílio. Conhece o Marcílio? Claro. Pois é, o Marcílio Araújo trabalhou no Barbotagem aqui, Sim. trabalhou no Café Ideal. Aí eu encontrei com o Marcílio e começamos a papear. No Mesami, exatamente. E aí ele foi trabalhar com trabalhou com Lohan lá em São Paulo. Depois que trabalhou com Lohan, ele foi trabalhar com o Jacan. E foi subchefe do Jacan. Ele era muito bom nisso. O Marcílio que me ensinou muita coisa. Ele está em São Paulo, você tem contato? O Marcílio hoje ele está no grupo, quer ver? Eu encontrei com o Felipe, eu conversei com ele há pouco tempo, o Felipe Ramé encontrou. Ele está com aquele grupo Marie Gastronomie, que funcionou aqui no de Brasília, que tem uma Marie Gastronomie, que tem Brasília, tem São Paulo, tem Osteria Papá. Então, ele está trabalhando com esse pessoal. Eu gostaria de encontrar. Pois e o Marcílio é uma figuraça. E aí eu fui trabalhar com o Marcílio. O sócio dele do Barbotagem, desculpa. Não saiu o Barbotagem até hoje. Não, tinha o Fausto que está no Redentor hoje. Sim, mas tinha um outro sócio. Tinha. Eu sei que não era Marcos? Marcos, será que não vou lembrar agora. O Fausto vai saber. E aí eu fui trabalhar com o Marcílio. Fui trabalhar com o Marcílio e aprendi muito na cozinha. Só que os horários eram assim, entrava 9 horas, São Paulo é foda. Saía 1h da manhã, com intervalozinho ali de 3 horas depois do almoço. Para não fazer porra nenhuma, porque não tem o que fazer. Exatamente. E era um trabalho de segunda a sábado. Aquilo ali me detonou. Aprendi muito, mas foi muito pesado. Mais uma pedra naquilo que não quero fazer. Exatamente. Mais uma coisa do que eu não quero fazer. É isso. E aí meu pai, que tinha um chalezinho lá em São Paulo, vendo a qualidade da comida do Infinito, que era esse restaurante que eu trabalhava junto com o Marcílio, falou: Rush, vamos abrir o bistrô do chalezinho? E abrimos o bistrô do chalezinho. Já tinha um chalezinho? Tinha um chalezinho, ia fazer um anexo do chalezinho, principalmente após a temporada de inverno, que é quando o movimento cai. Sim. Já abriu o bistrô do chalezinho. E eu ia chefiar o bistrô do chalezinho. E eu queria fazer um bistrô. Coq au vin, bife bourguignon, tradicional. Steak béarnés tradicional, com o que eu tinha aprendido lá com o Marcílio. Só que tinha os 2 cardápios. E o público do chalezinho é um público diferente. Queria fundir. E queria mudar todos os meus pratos. Queria pedir um risoto com um bife bourguignon. Falei, não, risoto é o cardápio do chalezinho. Aqui é o bistrô. Aqui é outro cardápio. E os garçons, mas tem que vender. E eu exigia os ingredientes de qualidade. Não, é mostarda Dijon, o caldo precisa fazer o caldo decente, não sei o quê. Mas isso não precisa, usa outra. Eu falei, não. Aqui é assim que funciona. Horários e tudo. Importante. Aí meu pai é uma pessoa que chegava muito tarde. Falei, pai, aqui tem ordem aqui. Hoje é domingo, ontem nós trabalhamos até tal hora. Hoje é tal hora, segunda é tal hora que a gente fecha a cozinha. Empresário old school. Exatamente. Aí ele chegou assim um belo dia e falou, mas esse aqui é o meu restaurante. Eu falei, você tem toda a razão, é seu restaurante, mas essa é a minha cozinha. A cozinha é minha. Daqui, agora não sai mais nada. Eu fui demitido. Bom. Fui demitido pela minha própria família. Bom. Sabe? Talvez meu pai já enxergando que era a hora. E eu tinha colocado uma coisa na cabeça. Na hora que eu chegasse a chefe de cozinha, que era a mais alta hierarquia de tudo aquilo que eu estava ali, estava na hora de eu sair e buscar alguma outra coisa, senão ia me acomodar e ser chefe de cozinha para o resto da vida. Mas você não ia dar conta, não. Sabe? Pois é, eu não ia dar conta. Uma hora eu ia sair. E aí foi quando eu recebi o grande convite que mudou a minha vida, que eu falo até hoje, quem que fez esse grande convite, muita coisa da minha vida vem pelo acaso, foi o Paulo Somuti, presidente da Brasel, Sim. que veio através de uma carona. De uma carona que ele me deu. De São Paulo para cá? Não, uma carona do Anchieta para Savassi. Carona rápida ainda. Uma carona rápida, uma carona de 10 minutos, 15 minutos.
Eu tinha ido no encontro, eu voltei para Belo Horizonte, comecei a procurar outras coisas no ramo de cinema de novo, comecei a ver algumas coisinhas, tem produtoras, na época já tinha muitas produtoras, falei, vou tentar então produtoras de agências de publicidade e esqueci o restaurante. Agora eu vou tentar buscar alguma coisa. Sustentável na minha área. Sustentável, nem que seja alguma produtora, fazendo algum vídeo, não sei o que vai ser. E aí eu fui no encontro da Brasel, que estava tendo, e eu sempre ando com um caderninho, com um journal, um caderno, que eu faço anotações de alguma coisa que eu quero fazer, ou que eu vi, ou que eu li, um filme para ver, qualquer coisa eu anoto ali. Isso eu aprendi com o Rafid lá nas aulas de roteiro, lá em Minneapolis. Anda com um caderninho, anote tudo, tudo. É tão grande. Tem jeito, não. E eu, durante essa reunião da Brasel, eu fui anotando várias coisas. E o Paulinho prestou atenção nisso. Nesse caderninho que eu tinha, eu era a única pessoa que devia estar anotando alguma coisa de tudo aquilo ali. E aí, nessa carona, ele perguntou, Rusto, o que é aquele caderninho que você anotava? São coisas minhas que eu faço. Mas você escreve? Eu falei, escrevo. O Paulinho não conhecia a minha história de vida. Você escreve? Eu escrevo, Paulinho. Eu sou formado em roteiro. Você então sabe escrever? Eu falei, sei. Você é formado em roteiro por quê? Eu formei em cinema e roteiro. Então você sabe fotografar? Você sabe? Eu falei, sei, Paulinho, sei fazer essas coisas todas. Eu pensei que você conhecia a minha história. Não conhecia, eu pensei que você era cozinheiro. Eu falei, não, minha formação toda é de cinema. Cozinho também, mas minha formação toda tem a ver com cinema, com roteiro, com contar história. Aí passou um tempo, ele ficou com aquilo na cabeça, passou, algumas semanas. Isso, ano? Isso foi 2004, início de 2004. E aí o Paulinho falou, Rusti, nós estamos com um projeto grande do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo tinha acabado de ser criado pelo primeiro governo Lula. O então ministro Valfrido Mares Guia. E eles estavam com uma verba para a Brasel para desenvolver a gastronomia do Brasil através de um programa de desenvolvimento dos regionalismos brasileiros. E o Paulinho me chamou e falou, Rusti, eu preciso que você mapeie a Estrada Real e disso saia um livro. Que legal. Falei, mas como assim? Falei, você vai sozinho, nós vamos comprar uma câmera para você fotografar. Agora, o que vai ser esse livro, você decide. E foi o primeiro livro que eu fiz, foi o primeiro trabalho, 2004, de pesquisa gastronômica e deve ter sido um dos primeiros do Brasil. Sim. Nessa época de mapeamento do território brasileiro, eu saí sozinho de Diamantina até Ouro Preto e depois pegando aquele Y invertido, Paraty e Rio de Janeiro. Com um carro alugado pela Localiza, era um carro alugado, uma câmera digital que estava começando a fotografia digital, aprendi na marra a fotografar digital, porque eu só fotografava com filme, todo meu conhecimento era de filme impresso. Sim. E escrever as histórias que eu ia vendo. E o que eu falei para o Paulinho falou, na hora que eu fui fazer a proposta do livro, depois o livro está até ali, depois eu mostro o livro para vocês aí. Legal. Chama Caminhos do Sabor Estrada Real. Foi o primeiro livro que eu fiz. Falei, Paulinho, nós precisamos fazer um caderno, um livro de receitas ao contrário. É um anti-livro de receita. Nós vamos fazer um anti-livro de receita. Ele falou, como assim? Bem, um livro de receitas, a gente come alguma coisa num lugar, de alguma pessoa, e a gente quer reproduzir aquilo em casa. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer com que essa pessoa veja esse livro em casa e queira ir até o lugar para provar aquela comida em loco. Então é fazer exatamente o contrário. E todo o trabalho dos meus últimos 25 gerou anos... muito movimento, né? E todo o trabalho que eu faço nos últimos 25 anos é isso. Tirar as pessoas do conforto e através de uma história que eu contei, de um livro, de um programa de rádio, de uma aula, levar a pessoa para conhecer o seu país, conhecer as pessoas, conhecer isso tudo aí. Então, esse foi o primeiro grande salto que eu dei, foi fazer esse livro de pesquisa. Muito bom. Essa foi uma bela carona, né? Uma bela carona, né? Obrigado, Paulinho. Uma bela carona. Pois para todo mundo, né? Porque assim, eu vinha, cara, assim, de um país, de uma região extremamente turística, né? Uhum. E andando pelo Piemonte, pela Toscana, com os grupos, aí a gente vinha que tinha muita coisa legal, adiantada aí, mas andando por aqui você via que Minas tinha um DNA, Piemonte, Toscana, né? Pois é.
você não entendia como a coisa, você não tinha hospedagem. Exatamente. Você ia pra Canastra, dormia no posto de Medeiros. Pelo amor de Deus. O Helvécio, que me indicou de ir no Luciano, Aham. dormi no posto, cara. Assim, o lugar todo fodido em Medeiros. Ô, Márcio, vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava fazendo pesquisa para um filme. Lembra Uma Onda no Ar que eu te contei lá? E como é que são as coisas na vida? Passou um tempo, eu fiz o primeiro Caminho Sabor, que foi sobre a Estrada Real. Depois eles me chamaram para fazer o segundo, que foi do sul do Brasil até São Paulo, que era a antiga Rota dos Tropeiros, que ela percorria todo o interior do Brasil ali, que era de onde que as mulas eram criadas no sul e subiam para serem vendidas em Sorocaba. Então eu sempre adorei essa coisa de história. E eu fui mapear o sul, depois eu fiz uma sobre a região dos rios na Amazônia, depois eu fiz um quarto livro sobre todo o litoral do Nordeste brasileiro, sempre pesquisando esse tipo de coisa. E aí eu comecei a virar referência nessa questão de pesquisa. E o Helvécio Raton, que fez Uma Onda no Ar, me chamou para fazer o Mineiro Queijo. Você participou? Participei, eu que fiz toda a parte de pesquisa. Conhece o Luciano, e roteiro. Né? Lógico. O Luciano. Eu, entre aspas, eu não vou falar descobrir, porque ele já estava lá. Mas assim, eu que coloquei isso no mapa através do filme. Ai, que bom. Porque o trabalho que eu fui fazer... Uma pessoa me indicou e foi o Luciano. Pois é. E foi através de você. Exatamente. Tá? Que coisa boa. Eu saí... foi eu e o Paulinho, o Carlinhos. O Carlinhos ia cuidar da produção e nós fomos mapear toda a região Canastra, Serra do Salitre, Caparaó, que eles chamavam lá que era aquela região, e a região do Cerro. Só tinham essas regiões na época. Isso foi 2008, 2009. O Salitre continua sem nada. Pois é, exatamente. Que eles chamam, tem gente que chama de Cerrado, sabe? Depois pegou Araxá, então toda aquela região ali. Sim. E aí nós fomos num Uno Way, que era um Uno para não atolar, Sim. que era um Uno mais alto. Eu e ele, para descobrir quem iam ser os produtores para entrar no filme. Eu, entendendo mais assim da pessoa, se ele falava bem na câmera, se ele ficava assustado, dicção, mas tem uma mineiridade, se o queijo era bom, essas coisas. Levar o conceito, o Luciano fala bem. Isso, exatamente. O Luciano fala super bem, o Joãozinho lá também fala bem. E aí, eu fui descobrir esses produtores que a gente usou de base de pesquisa para o filme, que depois a equipe fazia. E aí eu estava em Medeiros, e eu e o Carlinhos chegamos lá, e o cara me entregou a chave do quarto e um rodo. Um rodo. Eu falei, mas eu não estou entendendo, o que é esse rodo? Não, o senhor vai precisar usar ele na hora de tomar banho. Porque não tem... Porque você, você chegava no banheiro, estava aqui a privada, em cima era o chuveiro, e se você não puxasse a água para dentro, ela ia para o quarto inteiro. Então você tinha que tomar banho puxando o rodo. Medeiros não mudou muito não, viu? Pois é. Estamos em 2026, mudou. Exatamente. Muito, então, essa estrutura... uma política de incentivo. Tinha que ter. A boa hospedagem sem imposto durante Exatamente, anos. lógico. Não é, cara? Que era o que a Estrada Real tentou fazer lá atrás, 2004, 2005. Cara, assim, acelerava o processo demais. Pois é, né? Exatamente, né? Então... Bom, aí... Estamos em 2005, você começou a viajar. Exatamente. As aulas começaram nessa época? Não, as aulas vieram começar muito depois. Muito depois. Então você ficou na pesquisa durante tempo. Deixa eu ver se eu acho o livro ali. Por favor. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Eu aproveito e puxo um café. Ótimo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui os livros todos aqui, ó. Aqui, ó, você deve estar aqui, ó. Dá boa lembrança. Aí, ó. Isso também é um pedacinho de história, né, do país, né? Cara, você vai me dar uma salvada legal com esse orçamento desse livro. Vou, te ajudo, pode deixar. Vou procurar. 2017, vamos botar lá aqui assim, 30% em cima, será? Aqui, ó. Mostrar aqui, essa aqui, ó, foi a primeira série de livros que eu fiz para a Brasel. Esse foi o primeiro livro, esse aqui, ó. Isso que é de 2004. Esse é o de 2004. Certo. Então foi o livro que eu fiz lá, que eu recebi o convite do Paulinho.
Eu chamo ele de Paulinho, ou Paulo Somuti, né? Porque eu tenho intimidade, relacionamento com ele, então foi o primeiro livro que eu fiz. Aí desse livro, esse foi 2004, aí esse foi 2005, que foi sobre o sul do Brasil. Depois não teve livro, não, aí teve 2006, foi esse livro aqui. Esse foi 2006, esse da região da Amazônia, dos rios, das coisas todas. Aí depois não teve 2007, por questões orçamentárias, esse foi o de 2008. Esse foi o litoral inteiro do Brasil, do litoral do Nordeste. Esse foi o livro sobre o Nordeste do Brasil. E aí estamos falando 2008. 2009 seria o livro 5, para fazer as 5 regiões brasileiras, que seria sobre a região do Pantanal. E aí, por conta de problemas da época de política, ministério, não sei o quê, acabou não saindo o livro, não tendo verba para o livro. Essa parte. Pois é. E o 5º livro não foi feito. Estamos falando 2008. Nessa época, que foi um período complicado para mim, porque eu esperava que fosse feito o livro. Você já via no embalo. Eu via no embalo, eu pensei que ia ser feito o livro, não foi feito o livro, e eu percebi que eu precisava ter outro tipo de coisas para fazer. E aí eu comecei... O incômodo da vida é importante também. Por quê? Porque a gente acaba acomodando. Precisa, né? E aí eu fui fazer de tudo. Eu comecei a pegar consultorias, de montar cardápio, fotografia, porque eu sei fotografar, tem as fotos aqui. Essas fotos por aqui. São todas tuas? 100%. Essas fotos estão todas nesse livro aqui, que depois eu vou falar sobre ele. Depois a gente pega elas de perto, assim. Então, eu adoro fotografar, eu adoro fotografia. Eu gosto. Gosto muito. E aí, fui fazer fotografias, trabalhei com fotografias. E aí, o que aconteceu? De novo, uma coisa que veio pelo acaso. Eu acho que muitos dos meus convites profissionais acabam acontecendo assim. Eu não sei se é bem um acaso, se é uma sorte, se é uma construção, é uma coisa, né? Claro, mas a gente saber a hora que a gente pega alguma coisa. 2009 para 2010, mais ou menos por aí, esses livros todos aqui, eles foram editados por uma agência de comunicação chamada Conceito, que era da Silvia Rubião e do Zé Eduardo Gonçalves. E o Zé Eduardo, ele tinha sido, como é que se diz, indicado, né? Ele tinha se tornado presidente da Rede Minas de televisão. E uma coisa que a gente sempre conversava, quando a gente está fazendo esses livros... Que seria muito legal. Seria muito legal transformar isso em vídeos. As boas histórias do livro serem transformadas em vídeo. E aí, quando ele chegou lá, eu falei: Zé Eduardo, você está aqui agora na Rede Minas, aquilo que a gente sempre conversou, vamos fazer um programa sobre aquelas histórias que a gente buscou, que a gente tinha. Ele falou: Rust, ótima ideia, vamos fazer o programa. E aí nasceu um programa em 2010, que foi o Trilhas do Sabor. Sim. Que foi um programa que eu tenho tremendo de orgulho que eu fiz. Foram 2010 a 2013 na Rede Minas, foram 100 episódios. O programa se tornou, tirando a missa e a roda do futebol lá, a mesa redonda do futebol, o programa mais visto da Rede Minas. E desde o dia 1 eu falei: eu não quero que seja um programa de receitas. Eu quero que seja um programa de indicações de cultura gastronômica. Isso na época das pessoas. Foi vanguarda. Pois é. Quem fazia isso bem, que eu gostava, só que tinha uma receita no final, era o Olivier Anquier com o Diário do Olivier. Sim. A primeira metade era ele viajando, e depois mostrando, e depois reproduzia uma receita. Eu falei: eu não quero nada de receita. Vai ser 100% sem receita. Não quero receita. E aí, é um programa que eu tenho tremendo de orgulho, porque a gente, por exemplo, PF. Nós fizemos um programa sobre PF. 4 pessoas sentadas falando sobre o PF durante 1 hora. Durante 1 hora. E mas não o PF fica... É uma instituição. Não, É igual você pegar com as italianas e falar assim: vamos falar de lasanha tradicional, um pasticcio. Pois é, agora... Vai ter um simpósio. Pois é. E assim, Márcio, eu pude exercer aquela coisa que eu aprendi na dramaturgia. Como você vai falar 1 hora sobre PF e não ser chato? Que isso. Sabe?
e ser uma coisa que o cara queira assistir do início até o bem fim. as pessoas e o tema vai embora. Vai embora, vai embora. Todo mundo tem isso, né? Então eu pude ousar isso Legal. através do Trilhas do Sabor e isso foi muito legal. A gente fez um programa sobre empadinha, sabe? Vamos falar sobre empadinha. Claro. E Empadinha ficávamos é outra meia hora instituição. falando sobre E empadinha. eu fiz 800 quilômetros para ir para Paracatu, aprender a fazer a empadinha de Paracatu. Ah, aí, que sensacional. Tarado, né? Pois Tarado. pois é. Porque eu não gosto de massa podre, porque lá é feita de cilindro para banho. Ah, é? Que legal, pô. Foda, foda. Não, e nisso eu descobri doceiras antigas de mais de 80 anos que faziam aqueles doces. Então era aquilo que eu gostava, que eu tinha feito através dos livros e que agora eu comecei a fazer através de um programa de televisão. E isso, de novo, começou a abrir outras portas para mim. Entrei na CBN, hoje muita gente me conhece por conta da CBN, por conta da minha voz, por conta Você fala super bem, muito limpo, muito organizado, tudo, né? Obrigado. Isso é bom, né? Não, e é um papo. A clareza, né? Não, e o pessoal pergunta assim, bem, como é que você faz? Eu falo, eu não faço, eu converso igual eu converso com você. É o teu, você. Exatamente. É você. E foi muito bom quando eu estreiei na CBN com Marcelo Guedes, que era o âncora inicial, que acabou depois saindo, ele cansou do hard news, do jornalismo, e com o Sardenberg. O Sardenberg nós ficamos amigos, sabe? Sem nunca se encontrar. Assim, nós ficamos amigos, depois nós fomos se encontrar, mas foi um bate-papo, uma sintonia. Sem a energia presencial. Exatamente. Legal. E o rádio traz isso. E o rádio aproxima muitas pessoas. Então, eu com Paulo Leite, eu criei uma amizade gigante. Exatamente. Então, isso é muito legal. Então, olha só, eu comecei a fazer os livros, aí depois eu fiz as fotos, aí eu fiz os programas de TV, aí eu entrei para o rádio. Então, basicamente, aquilo que eu estava falando, você está contando história com meios diferentes, sabe? Então, isso eu acho bom demais. Isso é muito legal. E aí eu comecei a me tornar um pouco referência dessa questão do mapeamento. E os chefes de cozinha... Você hoje, acho que todo mundo que é da cozinha de alguma forma e que não exerce de forma tradicional, precisa de botar esse assunto em paz. Você teve essa fase? De ter que, tipo assim, assumir, cara, eu não quero ser cozinheiro todo dia, ou chefe. Eu acho que veio muito automático, veio naturalmente, sabe? Porque eu gosto de cozinhar, eu adoro cozinhar, sabe? Eu adoro as aulas que eu dou aqui, o cozinhar, mas para mim o cozinhar tem que ter um pouco da cultura junto, tem que ter um pouco de ensinar. Coisa, acho que o restaurante, você pare. Isso. E não diz, tipo assim, é uma situação... Exatamente. E é aquilo que tem que ser a mesma coisa todo dia. É o padrão. Sabe? É o padrão. Eu adoro o projeto, adoro conceber, adoro. Mas detesto amamentar. Pois é, exatamente. Mas isso foi uma coisa que devagarzinho eu tive que me conceder. Eu acho que assim, o cozinhar em si, assim, me traz uma certa paz, porque é o seguinte, eu tenho que estar com 100% ali. Sabe? Então, quando eu estou dando aula aqui, eu posso ter, quando eu estou fazendo, semana que vem, por exemplo, eu tenho uns jantares aqui. Não, eu estou aqui 100%. Sim, mas estou falando assim, isso é quase lazer. Isso é quase lazer. Exatamente. É diferente da obrigação dos pedidos chegando. Isso, exatamente. Isso. E a gente prepara tudo antes, a gente já sabe quantas pessoas tem, a gente recebe as pessoas, tem o contato com elas. De 1000 pessoas. Pois é. Que o restaurante é aberto, que você não sabe quem vem, quando... Exatamente. E assim, Márcio, uma coisa legal aqui das aulas, das noites do Rush, porque na verdade não é aula, porque quem vem para aprender mesmo a cozinhar é muito pequeno. O pessoal vem para comer porque gosta da minha comida, para conviver com os amigos, para ouvir minhas histórias, para fazer um programa diferente. É isso. Sair de casa, tirar a tampa, conhecer uma pessoa que vai sentar e descobre uma história, uma pessoa em comum ali. Então é isso. E assim, eu acabo criando uma relação com essas pessoas. As viagens depois nascem disso. Exatamente. Isso é o terreno fértil. Foi. Então, essa proximidade a gente não vê num restaurante. A gente não conhece todo o cliente ali. A relação mais rápida, né? Pois é.
Então, e eu gosto desse convívio com diferentes pessoas, diferentes cabeças, diferentes eu tenho personalidades. Um slogan, que é assim, eu gosto de duas coisas, gente e ingrediente. Pois é. Que é muito... É isso aí. Né? É isso. Pois é. Muito mais movido à história, a pessoa, a território, que é a receita, a técnica, né? E uma coisa legal que aconteceu também comigo é que o seguinte, depois eu fui ser curador do Festival Tiradentes, lá em 2013. Nós falamos aqui um pouco do Trilhas do Sabor, que termina em 2013, aí eu vou para essa outra parte que foi o tempo com o período. Estava na mudança, estava exatamente na transição quando o Rodrigo comprou do Ralph. E o Ralph logo depois foi se tornar prefeito. Estava o Minardi também. Depois eu vou te contar como é que aconteceu esse convite com o Rodrigo, que foi muito interessante também. Muito interessante, e foi uma coisa que eu chegando com o Rodrigo, e vou te contar depois isso, mas uma coisa legal que para mim é um privilégio, toda essa parte de pesquisa que eu fiz e de mapeamento do território brasileiro e do território mineiro, os chefes de cozinha, os cozinheiros, acabaram se tornando meus amigos, por conta que eu falava, fulano de tal, tem esse ingrediente aqui que você tem que conhecer. Você tem que conhecer essa senhorinha. E eu gosto de fazer isso, é parte do meu trabalho. Eu não quero nenhum retorno disso, sabe? Eu quero simplesmente que você conheça essa pessoa. Eu não peço um valor financeiro, algo em troca disso. E eles detectam que isso é verdadeiro. Claro. Então a gente forma muito amizade, eu formei muita amizade com muito chefe de cozinha, muita pessoa que eu admirei por conta dessa troca, sabe? Porque E a gente ocupando o nosso lugar não incomoda ninguém, né? Exatamente. Eu odeio isso, exatamente. Assim, de não querer estar no lugar que não é o teu. E eu tenho esse privilégio de poder ir em todos esses lugares, esses bastidores que eu aprendi lá com meu pai quando era criança, sabe? De conviver com todos esses aqui, porque eu não sou, entre aspas, um concorrente deles. Eu sou alguém que vai ali... O teu lugar está definido e colabora, né? É uma coisa muito mais colaborativa. E isso é um privilégio, essa profissão que eu tenho. Eu me sinto um pouco assim, tanto é que quando surgiu a ideia, comecei a ligar para todo mundo. Todo mundo topou na onda, assim, de uma forma muito receptiva. Isso mostra um passe livre, né, de anos. E é curioso porque, assim, como eu tive a minha experiência profissional na cozinha, e depois eu saí para fazer essa parte da pesquisa, eu consigo conversar com o chefe, com o cozinheiro, de igual para igual. Claro, porque a gente sabe o que se passa. Então eu sei conversar com ele, e se eu chegar na cozinha, eu vou saber cozinhar, eu vou saber cortar algo. Então isso é muito legal, sabe? É saber das dores, saber da parte boa, saber... Pois é. É uma conversa mais fácil de puxar, né? De valorizar. E com toda a equipe também dentro de um restaurante, porque eu já fui garçom, eu já lavei louça, eu já fiz isso, já fiz aquilo, então, sabe? Então, e isso é muito bom. Mas você tem que ter paciência, né? Você tem que... É algo que levou muitos anos, levaram muitos anos, né? E hoje saber que a gente quer migrar para outra história, né? Isso é importante, né? Pois é. Deixar a gente em paz, né? Mas deixa eu contar, eu fiquei de contar a história, como é que eu entrei depois pro Fartura, pro festival, para Tiradentes, né? E o que eu fiz lá, que é outro trabalho que eu tenho um tremendo de orgulho de ter participado. Monstruoso, trabalho grande. Foi muito bom. Muito foda. Tanto o festival, quanto os livros do festival, quanto a parte de pesquisa que foi... o que aconteceu, e nasceram mais 4 livros desses anos, eu chamo de anos Tiradentes Fartura, porque o Fartura veio em 2014, que hoje o nome da plataforma é Fartura. Sim. Então esse período, que foi 2013 a 2016, também foi de muito mapeamento, de muita pesquisa, de tudo isso, e os derivados foram livros, foram palestras, foi o próprio festival em si, os convites, os eventos, os convites. Então foi muito bom tudo isso que aconteceu, e aconteceu de uma maneira muito, muito peculiar, porque eu estava em casa um belo dia, naquela época eu tinha um jornal impresso, eu assinava o jornal, comprei, acho que não sei se era o Tempo ou o Estado de Minas, comprei o jornal, e eu vi o Rodrigo Ferraz falando de um projeto
que era pioneiro, eu lembro que estava essa palavra lá, pioneiro, de mapeamento do território brasileiro, que seria a primeira vez que seria mapeado o território brasileiro, em toda a sua dimensão, e o nome desse projeto era Trilhas do Sabor. Primeira coisa que eu fiquei incomodado era Trilhas do Sabor. Peraí. Era o nome do meu programa na Rede Minas. Peraí. Vai falando. Tá. Então, era o nome do meu programa na Rede Minas. E eu simplesmente... E o Rodrigo, ele é sócio da minha família no Na Sala. Ele era sócio da minha família no Na Sala. Então o Rodrigo era próximo do meu irmão, do Ralph. Eu acho que ele não sabia, ele não fez por mal. Ele não sabia. Quando eu falei com ele, eu senti que ele não sabia. Mas eu pedi o telefone dele. Você ligou. Eu falei, pai, você passa o telefone do Rodrigo para mim? E eu liguei, ô Rodrigo, queria te apresentar, eu sou o Rucho Marcelini, sou irmão do Ralph, filho do Antônio Augusto, não sei o quê, papapá. Duas coisas. Você sabe que tem um programa na Rede Minas de Televisão que vai ao ar 2 vezes por semana, papapá, chamado Trilha do Sabor? Eu falei, Rucho, não sei. É o programa que eu faço. Então, como é que você pode chamar um projeto? Ô, Rucho, você me desculpa, não sabia. E aí nós combinamos um almoço. E outra coisa que eu queria dizer para você, Rodrigo, eu gostaria de combinar com você um almoço, porque eu quero conversar com você sobre uma coisa. Gostaria de participar. Não, aí eu cheguei lá com esses 4 livros, dei de presente para ele. Falei, tá aqui, ó, 4 livros sobre o território brasileiro, porque seu projeto não é pioneiro. Eu já fiz esse projeto, entendeu? Legal. Eu já fiz isso. Então, aí eu fui contratado. Óbvio, por que não, né? E aí o Rodrigo me convidou para fazer parte do projeto. E aí nós fizemos todo um mapeamento de novo, as expedições todas, para mapear todo o território brasileiro e mudamos o conceito do Festival Tiradentes. Sim. Que foi a coisa mais legal que eu acho que aconteceu também, porque antes de eu entrar... Atualizou para o Brasil. Atualizou para o Brasil. Antes era Espanha, Itália, França, eram chefes de fora. Sim. Eu falei, gente, não tem o menor cabimento. Igual tudo era de fora. Tudo era de fora. Eu falei, precisa colocar os chefes brasileiros, não é os chefes de fora. E aí mudou isso também, eles compraram a ideia. Isso foi uma onda, né? Que era tudo de fora. Isso. Depois começou, graças a Deus, na valorização de tudo de dentro, né? Nós estamos... E agora começa, a meu ver, de novo um pouquinho de abertura. Você está sentindo? Isso, exatamente. Mas o elástico coisa asiática, faz sentido, né? Era necessário. E das próprias influências dos chefes, né? Coloca uma coisa aqui de influência asiática, mexicana, papapá. Você vê algumas coisinhas assim, né? E hoje é muito mais fácil o acesso, né? O acesso é muito mais fácil. Vamos falar que hoje a informação assim, é mais fácil. Agora, a nossa moeda para comprar ingrediente está uma merda, né? Pois é, exatamente. Isso está uma merda. Né? E os preços, o que a gente pode consumir é tudo muito caro. É muito caro. Né? O ingrediente de qualidade caiu muito na geladeira da gente, né? Foi, exatamente. E aí eu fiquei esses 4 anos lá fazendo esse projeto, que eu também tenho um tremendo de orgulho de ter participado também até 16. Pois é, até 2016. E depois? Bem, depois... Você tem quantos anos? Eu tô com 49, vou fazer 50. 50 esse ano. 50 esse ano. Sou de 76, então vou fazer 50 esse ano. Meu irmão, o Ralph, que é 11 meses mais novo que eu, ele fala que eu tenho 70, 80 anos. Eu falo, que bom que eu tenho 70, 80 anos, porque foram muito bem vividos. Você fala que é uma alma mais velha. Porque eu tenho uma aula, eu falei, de experiência mesmo, de vivências. Outro perfil. Outra coisa. E que bom, porque dali pra frente, eu acabei saindo do Fartura, na época ali foi 2016, porque é o seguinte, quando eu entrei, o objetivo era mapear todo o Brasil, os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Entreguei. Fiz todo o mapeamento, fiz os 4 livros, fiz todos os vídeos, todos os festivais, levando chefes de todas as regiões do Brasil, de Macapá, Rio Branco, gente para falar teve aula de tartaruga, aula que o cara levou um pirarucu, assim, coisas completamente diferentes que ninguém via. Do nosso produto local. Exatamente, mas as pessoas não conhecem, até hoje. Porque o local é grande, né? Porque o local é grande. E não chega. E aí eu falei para o Rodrigo, Rodrigo,
Mapeei. Não tem como fazer de novo. Não quero fazer de novo. Eu acho que fechou ali. Ciclo. Fechou um ciclo, sabe? E aí eu vi que tinha uma lacuna que estava faltando, que era o seguinte. Durante esses, 15 anos de pesquisa, de tudo isso que eu estava vendo ali, eu criei um conteúdo muito grande eu precisava agora começar a pensar em levar as pessoas para conhecer esse conteúdo. E foi assim que nasceram as viagens, sabe? Gente, eu tenho tudo isso aqui que eu descobri, nós mapeamos. Agora a gente precisa começar... Tem relacionamento sobre isso, porque é muito diferente de ir via agência ou de quando uma pessoa está te recebendo. Exatamente, isso, eu sei o que ninguém lembra do Três Estrelas. Exatamente. Lembra da casa da tia fazendo pesto no pilão. Exatamente. Você sabe, né? Exatamente. E aí eu falei, eu quero agora começar a levar as pessoas até lá. Porque o que é um evento? O que era o Fartura, o Festival de Teatro? Nós trazemos as pessoas do lugar dela para o evento. Era uma aula, era um jantar. Isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos levar as pessoas daqui para lá. Daqui para lá. E assim que nasceram as viagens, sabe? Assim que nasceram os objetivos das viagens, de agora vamos levar... Para mim nasceram assim também, né? Pois Quando eu comecei, só que obviamente levando para onde eu conhecia, né? Assim, mas é a mesma... Eu sinto um sentimento muito parecido da coisa. Né? E assim, Márcio, é muito legal porque é o seguinte, quando eu falo viagem gastronômica, que é um conceito, a palavra gastronomia é muito ligada a restaurante, sabe? Quando eu trabalho com gastronomia, imediatamente a pessoa pensa, você tem um restaurante? Sabe? A gastronomia é muito ampla. Né? E é muito amplo. Tem a parte de legislação, de mapeamento de território, do jornalismo, dos produtores, de tudo. Tem muita coisa. Eu gosto muito de produto, né? Pois é. Porque o produto te traz história, cultura, né? Exatamente. Trabalho das pessoas. Mas atrás do produto você vai ter legislação, se o produto pode ou não chegar, você vai ter a questão se o produto pode ser, o ofício pode ser tombado ou não, você entra na parte do IFAM, da cultura, você vai ter a questão toda da DO, das DOCs. Então, você pega o produto e tem 500 coisas que você pode fazer em relação ao produto. Tem uma faculdade que você deve conhecer no Piemonte, Pollenzo, da Slow Food, chama Ciências Gastronômicas. Você faz alguma coisa de cozinha, mas assim, agronomia, história, economia circular, assim, é uma nova forma de formar gastronomia, que não é obrigatoriamente o cara virar cozinheiro. Exatamente. Que é um pouco isso. Que é o que eu sinto falta nas escolas de gastronomia, sabe? Isso é muito vanguarda, vale a pena. O Piemonte, você tem que ir lá. O Giuseppe, que é o chefe histórico de lá, te recebe lá em casa, cara. Quem sabe de presente dos meus 50 anos vai ser uma viagem para a Itália. Porque tem um convite em agosto no Festival do Pepperoncino em Rieti, do lado de... beleza! Quem sabe? Opa! Pois é, ué. Quem sabe? Quando você faz aniversário? 1º de agosto. Aí, ó. Presente tá dado. Aí. Ô, Márcio, mas é interessante como é que a palavra gastronomia, né? Ela acaba tendo essa coisa ligada a restaurante. Quando eu falei viagens gastronômicas, as pessoas sempre pensavam, é viagem para comer em restaurante? Eu falei, não. É claro que nós vamos comer em restaurante, em restaurantes bons. Às vezes, tem que comer em restaurante. Exatamente, é claro. Mas as viagens gastronômicas é muito mais o que acontece entre um restaurante e outro. Isso aí. Isso que foi o que eu quis fazer e que lentamente eu fui conquistando o público, as pessoas entenderem e tudo. E o difícil é fazer com que a pessoa faça a primeira viagem. Sim. Porque depois ela volta. E normalmente são pessoas que já foram para Paris, já foram para Roma, já foram para Nova York. Isso. Né? Não tem aquele anseio de ver tudo, de fazer shopping. Isso. É galera que quer aprofundar em algum tema, ter prazer, tá na mesa, tá com vinho dentro do busão aí, com um copinho de Teve uma viagem que eu fiz eu comecei agora também, o foco das viagens sempre foi o Brasil. Sempre foram mostrar o Brasil para os brasileiros. Onde você tinha pesquisado. Exatamente. Né? Então, Brasil para os brasileiros. Só que eu tive o privilégio de conhecer o Peru, e o Peru abriu para mim um horizonte de paladar que nunca tinha acontecido.
E aí eu meio que aspas, me apaixonei pelo Peru também, pela cultura, principalmente dos incas, dos quechos que tem ali em Cusco, as coisas. Geniais. Que é fascinante, o que eles faziam era fascinante. Transportar as tecnologias. Não, incrível. Né? Não, e você falou que os caras tinham ideia de astronomia, de umas coisas assim que você fala, como que os caras faziam isso? Arquitetura antissísmica. Isso, exatamente, com os espaços, as coisas todas assim. Como é que eles caras fizeram isso, você sabe? As construções hispânicas caíam e as bases das paredes Incas com os terremotos. Não, e a noção dos ingredientes, por exemplo, lá no Vale Sagrado, do Pisac, que você vai construindo em níveis para saber de diferentes níveis se um produto está melhor ou está pior e de transporte. Muito fantástico aquilo ali. Incrível, né? E aí eu acabei começando, todo ano eu faço uma viagem para o Peru, para levar as pessoas. Eu tenho uma pessoa lá, que é o Gork, que é meu guia lá, que me ajuda a fazer toda essa parte. E a mesma coisa aconteceu em Portugal também, com a Rita, que se tornou uma amiga minha. Então eu tenho também Peru e Portugal, que eu costumo também fazer. Nós vamos fazer uma para a Itália junto. Pois é, para a Itália ia ser uma boa, viu? Nossa, isso é uma boa. Tem muita coisa. O negócio é eu não falar italiano. Mas isso é uma coisa que... Cara, sabe? O italiano, ele sai pela pele, cara. Pois é. É fácil, se comunica fácil lá. E eu tenho passaporte italiano, pô. Não é possível, meu filho tem passaporte italiano. Isso pega rapidinho. Então assim, tem que muito filme ir pra bom lá. Pra ver aí, que pega lá. Tem muita música boa que não chega aqui. Pois é. Isso ajuda. Ô Márcio, mas aí a Rita, essa guia, chegou e falou pra gente, Rust, é o primeiro grupo de brasileiros, porque ela pegava grupo de brasileiros, é o primeiro grupo de brasileiros que eu faço que ninguém pede para ir para outlet. Porque é uma tipologia. Sabe? Eu falei, e nunca vão pedir em viagem minha, Rita. Nunca. Se a comandar. pessoa for pedir, ela tá na viagem errada. Não, mas eu falo, viagem de adulto, você acorda todo dia, tem essa programação. Não quer? Exatamente. Encontra com a gente. É isso que eu falo. Tem tempo livre, durante o tempo livre seu, aí você pode ir pro shopping, pode ir para as coisas. Hoje acordei disposto, quero fazer. Tudo bem. Mas adulto. Assim, eu não vou colocar na minha programação ir para um outlet, sabe? Não vou. Você não vai levar para amanhã. E a mesma coisa, respeitar os horários. É outra coisa que acontece também e todo mundo respeita. Levar o grupo já sabe. Já então, viveu. E eu não tenho o menor problema de deixar ninguém para trás. Eu também não. Sabe? Então, Ângela, te amo, viu? Então, Máximo, aí essa coisa do conceito da gastronomia, de levar as pessoas para conhecer isso, porque é isso que você falou. As pessoas conhecem Nova York, conhecem Paris, conhecem não sei onde. E assim, o privilégio de... Ano passado, eu fiz uma viagem para o Cariri paraibano e estava lotada. Isso me falta. Sabe? E aí, eu me emocionei durante uma hora lá. Eu falei, gente, obrigado pela confiança, porque ninguém... Era simplesmente, já tinham viajado comigo, sabiam que eu ia levar para lá, para conhecer um Brasil que ninguém conhece, sabe? Então, é um privilégio, assim, eu poder oferecer uma viagem e terem pessoas no Brasil que estejam dispostas a conhecer um Brasil isso é novo, que os brasileiros não conhecem. Hoje melhorou isso. Né? São várias contribuições, né? Não, chefe, é fantástico. Jornalista, várias pessoas remaram para que isso acontecesse. E as pessoas chegam, nós fomos, por exemplo, um lugar lá, que era o Lajeado do Pai Mateus, que é um lugar belíssimo, só tem 3 formações no mundo igual a esse lugar, e as pessoas chegaram e falaram, pô, nunca tinha ouvido falar desse lugar, Rusti, obrigado por você ter me trazido aqui nesse lugar, porque eu passaria uma vida sem conhecer esse lugar, sabe? Então, isso é muito legal. 8 vezes para Paris, né? Exatamente. Gostei de saber que você não conhece Paris. Pois eu não conheço Nova York. Aí. E provavelmente vou bater as botas sem conhecer, cara. Bom, vamos ver. Eu tenho uns lugares assim que eu tenho mais vontade. Você falou da Tailândia. Eu tenho mais vontade de conhecer Tailândia do que, por exemplo, Londres, Inglaterra. Eu não tenho meu irmão morou na Inglaterra. Falou, Rust, eu tenho casa aqui, vem pra cá, você não vai gastar nada, você vai ficar comigo. Falei, Ralf, eu não tenho vontade de conhecer Londres. Não me puxa. Eu gosto do sol. Pois é. Sim. Agora, eu tenho vontade de conhecer Tailândia, Vietnã, eu tenho vontade de Colômbia, estou com muita vontade de conhecer. O México eu tenho vontade de conhecer. Lugar legal, né? Mas, por exemplo, a Alemanha também não é um lugar que me encanta. A Holanda.
Não me encanta, não, sabe? Também tem alguns não. lugares que eu não teria vontade de conhecer, sabe? Legal. Eu prefiro Agora, a só. Turquia eu gostaria de conhecer. Sim, A Turquia eu tenho certeza. vontade. Eu fui para Marrocos no ano passado. Marrocos eu teria vontade de conhecer. O lugar mais quente, mais coisa sempre me atrai E mais. todos os lugares que o respeito pelo ingrediente, pela comida, existe uma história de alimentação. Existe uma história ali. Na Holanda vai comer o quê, cara? Pois é, vai comer biscoito, talvez. Os holandeses vão ficar bravos comigo. Não, mas, cara, aí tem que melhorar muito para virar alguma Pois coisa. é. Olha aqui, hoje, qual que é o plano? Márcio, eu estou muito feliz com a vida que eu levo, sabe? Eu me sinto um privilegiado se eu puder seguir com esse plano que vem sendo feito, que vem sendo tocado. Eu estou muito feliz. Qual projeto que você está tocando? Hoje eu tenho o Rústico, que é esse espaço que nós estamos aqui, que é onde eu dou as minhas aulas, onde eu trago pessoas que eu admiro para dar as aulas dela, para dar aulas comigo. Então já trouxemos aqui, sei lá, o Girão que você teve para dar uma aula de queijo. Quero trazer a Ana Belotto para falar de azeite. Trouxe, por exemplo, a Fabiana Regui para falar de cerveja artesanal. Então as pessoas que eu admiro. Conteúdo. Isso, conteúdo, conhecimento, esse tipo de coisa. É um lugar que está aberto para outras pessoas que quiserem cozinhar, sabe? Encontrar, comemorar o aniversário. Então eu tenho esse espaço aqui, que é um espaço de eventos e conhecimento gastronômico, que tem 2 anos e meio. Eu sigo com as minhas viagens, devo ter mais ou menos aí de 10 a 15 viagens por ano. Esse ano, por exemplo, a gente pega tanto lugares que as pessoas querem conhecer, já conhecem, quanto lugares assim completamente desconhecidos. Vou fazer agora uma para a Serra da Bocaina. Adoro. Vai lá no Rafa, né? E vamos no Rafa. Claro. Vamos passar o dia inteiro com o Rafa Bocaina, que teve com você aqui. Eu já fui 2 vezes lá. Pois é. É uma delícia. Isso, exatamente. Então vamos passar. Privilégio. Pois é. Privilégio. Aí. Então, é isso que eu quis fazer. Aí as pessoas não conhecem. Ele Vou vai te levar a apresentar comer uma pessoa. farofinha de formiga. Isso, lá. Exatamente. Pois é. Então, essa viagem vai ser uma viagem do final de abril, do feriado de 1º de maio. Legal lá em cima. E vamos dormir em Cunha, vamos conhecer Paraibuna, São Luís do Paraiba. Maravilhoso. É lá que nós vamos. Então Exatamente. gente que anda sabe, né? Então, é isso que a gente tem feito, essas viagens, tanto para lugares, para as pessoas apresentar esses lugares, quanto viagens, entre aspas, mais tradicionais. Por exemplo, a viagem de Belém, que eu faço todo ano, que é para mostrar também uma região pouco conhecida. Vou fazer a viagem para o Peru, vai ter para Portugal, e viagens, assim, por exemplo, para São Paulo, para comer em restaurante também. Então tem de tudo. Tem viagens de 2 dias e tem viagens internacionais de 2 semanas. Sigo dando as minhas aulas aqui, tenho meus grupos de alunos. E tenho, assim, escrito alguma coisa, feito lá, rádio, a CBN, estou na CBN falando, mas é seguir divulgando o que é a gastronomia brasileira para todo mundo. Você está num momento de paz, né? De entrega, de paz assim, de não conflitos. Né? Isso, exatamente. Eu estou num momento, e assim, eu acho que o uso do tempo é muito sábio de saber falar não, aquilo que eu estava falando. Eu posso ter várias propostas de projeto. Eu quero tempo também com meu filho, eu quero tempo com minha namorada, eu quero tempo para mim, eu quero tempo para as minhas coisas também, porque eu preciso absorver isso para poder fazer as outras coisas. Descanso também, né? Sabe? Eu esse ano me permiti 70 dias fora. Pois é, né? Mas a minha dobra quase diária, ninguém vê não, né? Exatamente. Tem que né? compensar. Exatamente. Mas isso foi um passo que vai acontecer mais. Porque eu acho que isso faz parte da saúde mental. Exatamente. Mesmo, E eu preciso do meu tempo para aquilo que eu te falei da cultura. Eu preciso do meu tempo de leitura. Eu preciso do meu tempo de assistir alguma coisa. Meu tempo de do nada. Meu tempo do nada. Isso é nada fundamental. Tempo do Isso nada é E eu acho que falta mais para as pessoas isso, sabe? Porque o ócio é muito importante. Sim. É difícil você conviver com nada. Chegamos na Tailândia, numa ilha de 500 residentes, os primeiros dias, você vê que você está girando mais rápido que a turma lá, né? Pois é. Olha só, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas,
muita gente me perguntava, Rust, como é que você faz para descobrir o que é a cultura, o que é a comida, uma cidadezinha que tem 500 pessoas, 1000 pessoas? Eu falei, nessas é muito mais fácil. Nessas é muito mais fácil. Você tem muita menos distração, né? O problema é nas grandes. As grandes é muito mais complicada de você saber o que é a verdade, a verdade, né, gastronômica de que a linha, né, da coisa. Os menores, o menorzinho é o que a gente consegue achar veracidade, sabe? Que tem menos interferência. Sim, então, por quê? Porque tem o ócio ali e a gente vai conseguir encontrar aquilo ali, o que é a cerne. Né? Pois é, né? Foi alugar a motinha aí, a mulher me falou para pegar, me falou um documento. Não, que dia que você volta? Eu falei, 3 dias. Eu levei a moto. Pois é. A gente não tá, entendeu? Não existe. Não, eu tava nesse lugar aqui, ó. Que está é um lugar nos Lençóis Maranhenses, aqui chama Caburé. Essa pousada era uma pousada um pouquinho mais para cá. Esse é o Preguiça? O Rio Preguiças está aqui e o mar está aqui. Eu devo ter dormido aqui. Aqui é Caburé. Que o pessoal, aqui tem muito lugar aqui que foi engolido pela areia. Isso, pescadores, e muito engolido pela areia. O pessoal tinha que limpar a areia todo dia, senão a areia cobre. E aí, eu cheguei assim, na época eu estava casado com a Lorena, minha primeira mulher. Eu e ela, só nós dois, chegamos lá, ninguém aqui para dormir, só nós dois. Aí o moço chegou assim, você não vai entregar a chave do check-in? Não, aqui nós não temos chave. Tem lá um lacinho e você fecha, você dá um nó. Mas como assim? Falei, a nossa mentalidade acha que vai acontecer alguma coisa. Isso é uma coisa que nós da cidade levamos para lá. Mas ali não tem essa mentalidade. A mulher me falou, pô, pegado, no dia que você volta, você traz. Não tem nada. Se você dá o laço, todo mundo sabe que não é para entrar ali. Lá eu vivi uns dias muito bons, né, no Lençóis. Que é isso da moto que você falou, essa simplicidade, confiança. Sabe? Confiança. A ausência de maldade. Isso. A ausência de maldade. Exatamente. É isso aí. Povo bem legal. Ninguém fala inglês, mas todo mundo faz questão de comunicar. Então assim, olha, eu te mostro o celular, né? Mas ninguém com preguiça. Ninguém fala inglês. Exatamente. A cônsul da Itália, a Nicoleta, me falou, sabe por que ninguém fala inglês? Eu falei, não, é porque é o único país da região que não foi colonizado. Olha que legal. Que legal, né? E a galera, mas super disponíveis. Todo mundo, assim, com sorriso, com paciência, com espírito, né? Pois é. Legal. Uma nova experiência, muito bom. Quantas oração, gente? Nós temos que mandar um papai buscar menino. 5 para meio-dia. Não, mas Pô, voou, hein? Que coisa boa, hein? Olha só, que beleza. Voou. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui para mim aqui de... Nada, que bom. Olha aqui, agora eu vou te perguntar mais umas 2 coisinhas sobre BH. Né? BH, você tem 50 anos, de uma família que mexe com gastronomia aí. O que você lembra? As primeiras lembranças de restaurante, criança. Você tem umas lembranças de algum lugar aí? Tem muita. Assim, eu sou uma pessoa muito ligada a memórias sensoriais, sabe? Então, tem muita coisa. E eu consigo, Máximo, talvez por conta dessa veia que eu tenho uma certa veia de escritor, de memória, de estar atento para o registro de memórias em determinados momentos. Se eu tô Você já vai no automático, não sei. Mas aquilo assim, esse momento que eu estou vivendo agora, eu sei que ele é especial, eu vou dedicar aqui para poder guardar esse momento para o resto da vida, sabe? Eu não sei se eu tinha isso quando criança ou não, mas eu consigo voltar lá atrás e pegar nuances assim. Por exemplo, eu lembro que tinha o Minuano, você não vai conhecer porque isso é bem anterior à sua vinda para cá. Eu cheguei em 98. O Minuano funcionava ali na Professor Moraes, ele tinha um parquinho, que é aqueles negócios que você senta como criança e vai rodando, e eu lembro que tinha um pão de queijo, eles tinham uma carne na brasa, isso tudo a gente foi com meu pai nesses lugares, eu era muito criança. Então eu lembro disso, eu lembro por exemplo do pizzaiolo, o pizzaiolo do Paulista, que era amigo da minha mãe, que tinha, quando a gente voltava do sítio, ele tinha um neon e ficava a pizza
equilibrando na mão, sabe? E trocando de neon como se o bonequinho tivesse. E eu lembro do pizzaiolo jogando a massa de pizza para cima durante o serviço ali, algumas horas, e ele entregava massinha para você na mesa. Eu lembro o cheiro da pizzaria. Então, muitas coisas de Belo Horizonte da infância ficaram. Sim. Lembro a primeira vez que eu fui no Pier 32, que era elegantíssimo, foi um marco, sabe? Para muita gente foi um marco mesmo, pois de uma entrada de um passo exatamente, diferente. Então, assim, eu lembro do Chopão, que era uma outra pizzaria que tinha na Raja. Eu lembro do Carretão, que tinha aqui perto do BH Shopping, que eu lembro que tinha uma banana milanesa, que foi a primeira vez que eu acho que eu comi uma banana milanesa, achei sensacional aquilo ali. Então, assim, eu lembro de muita coisa, de coisa de sensorial, sabe? Memória sensorial. Legal. Desses momentos que eu vivenciei. Lembro, por exemplo, do Chico Mineiro, que era um restaurante que tinha que o papai sempre pegava, mas eu não gostava do Chico Mineiro. Era do Cantídio? Não era do Cantídio, ele era do... Ai, meu Deus do céu, era do irmão do Cantídio, foi presidente da Brasel, fugiu agora o nome dele aqui agora. Que ele morreu, né? Isso, que ele faleceu, foi presidente da Brasel. Não vou lembrar agora. Na tábua. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Veja a cara, mas não me lembro, não. E aí, ali, eu lembro que meu pai sempre, a gente pegava, a gente ia para lá, mas ele ia para lá muito mais porque aquela coisa do ambiente, que era o pessoal que tinha mulher, que estava separado, carro parando em fila dupla, e eu não gostava daquele ambiente um pouco nariz em pé, sabe? Então, como é que o ambiente daquilo ali me influenciou negativamente? Outros lugares eram muito sisudos, outros lugares eu me sentia bem, sabe? Então eu comecei a ver aquilo tudo ali. Aonde você deixa hoje o teu dinheirinho? Em restaurante. Não. Eu, por exemplo, deixei um apartamento com Yoshi no Naka na minha vida. Assim, sei. Nos 28 anos. Aqui, ó. Hoje, onde o teu dinheirinho... O meu dinheirinho todo hoje está em livros, tempo com meu filho, com minha namorada em restaurantes, em viagens. Quais restaurantes em BH? Eu tenho aqueles que são os meus portos seguros que eu frequento muito mais. Tem algumas coisas que vão mudando, assim, mas eu vou muito no Dona Derna, pela proximidade de casa, por sempre entregar o que cumpre, o que promete. Parece que o Memo está tocando lá de cima. Pois eu adoro Dona Derna, está a 2 quarteirões de casa. Eu vou muito no Domênico, porque eu sou amigo do Nico, então sou muito bem tratado, vou muito com meu amigo lá. Adoro bares e botecos, pizza, eu adoro. Aonde que você vai? Bares e botecos aonde? Eu gosto muito do Bar do Lopes, muito no Bar do Lopes. Eu vou muito... O chalezinho, evidentemente, eu venho, porque é onde que eu encontro com meu pai. Sim. E o Enzo, meu filho, encontra com o avô. Então, frequento muito o chalezinho também. Eu gosto... Parrilha do mercado para comer carne. Quando eu quero comer uma carne, tem hora que eu sinto necessidade de comer uma carne. Sabe? E assim, Máximo, eu viajo muito também, né? Sim. Então, quando eu tenho aqui... Por exemplo, agora eu tenho frequentado, fui 4 vezes nos últimos 2, 3 meses no Fuga, que é o restaurante novo do Pedro e do Nico, que trabalharam com o Henrique Gilberto lá no Cozinha Tupi. Eles vão fazer parte das entrevistas. Pois então tenho adorado a cozinha do Fuga. E muda muito. Ontem, por exemplo, fui no Pacato, que eu gosto da galinhada lá. Então tem muitas vezes que eu vou no lugar por prato. Sim. Eu quero comer esse prato nesse lugar, sabe? Então eu vou comer o prato, sabe? Então isso acontece comigo. Mas então, assim, tem muitos lugares, assim, certamente eu não vou lembrar agora, mas esses são aqueles que eu vou, são meus portos seguros. Legal, que eu costumo, porque assim, eu sou curioso até para ver, né? Por exemplo, Dona Derna, olha só, eu lembro que o Eduardo Maia, que foi quem me incentivou a começar a dar aulas, do nada, eu estava andando pela Savassi, e ele chegou assim, Ruth, vem na minha aula, vem conhecer. E depois no final da aula falou, você não topa alugar aqui? E eu falei, nunca pensei nisso. Eduardo é foda, né, cara?
E aluguei, e faz 15 anos que eu dou aula. Foda. É. Eu quero as azeitonas aí, você já me falou. Então, e o Eduardo me incentivou, uma coisa que nunca tinha pensado, nunca tinha passado pela cabeça da aula de culinária. E dou de uma maneira diferente do que ele dava. Eu gosto mais de focar na parte de conhecimento disso e comecei lá no Eduardo Maia. E o Eduardo Maia falou, Rucho, o primeiro prato que eu comi em Belo Horizonte foi um que eu lembro, foi um cabrito no Dona Derna. Foi o primeiro prato que eu lembro. E hoje eles me ligam, o Batista, que é o gerente do Dona Derna, me liga, Rucho, tem cabrito essa semana, porque eles faziam uma vez por mês. Porque é difícil demais de encontrar um cabrito decente. E aí a gente vai lá comer esse cabrito. Sabe? Então, eu vou. Então vamos, a próxima vez do cabrito nós vamos lá. Adoro cabrito. Pois é, e é uma delícia o cabrito de lá, sabe? E aí eu reúno a turma pra gente ir lá comer esse cabrito. Eu tenho que fazer o podcast comigo, aí eu tô pensando de chamar o Peru e o Nelson. Pois é. Eu, filho. Exatamente. Pois é. Para lembrar, porque é fundamental, né? Precisa, pois é. Exatamente. Então, assim, precisa de dar uma volta nesse É o único jeito, pois mas acho que tem que ter. Tem que ter alguém para falar de alguém. Acho que assim, são duas pessoas que acompanharam a vida toda dele, viajaram junto, fizeram merda junto, tudo, e acho que vai ser legal. Igual, sei lá, tem dia que eu quero comer uma feijoada, hoje eu tô afim de comer uma feijoada, onde que eu vou? Então, onde você vai? Por exemplo, tem o Minas Demais tem uma feijoada deliciosa, ali no alto na Bandeirantes, lá do Leandro, que vende queijos ali, uma lojinha deliciosa. A feijoada é boa? Feijoada é deliciosa. Estamos meio órfãos, né? A feijoada de lá é uma delícia, feijoada de lá, sabe? Uma delícia. Saber. Então, a feijoada lá do Minas Demais, então tem coisa assim que a gente pensa, opa, a Salumeria Central, depois que tinha uma feijoada deliciosa lá. Foi o Marquinho lá, Nossa, foi legal, né? Tinha uma feijoada lá fora de série, de série a feijoada lá. Pois é. Eu sinto falta um pouco de uma feijoada aí, sambinha, uma coisa assim mesmo. Pois é, exatamente. Ela se encontrar, quando eu mudei para cá em 98 tinha mais, hoje é um prato que se encontra pouco. Exatamente, você encontra pouco. Você encontra muito em alguns lugares na sexta-feira e não mais no sábado. Sábado é difícil de você achar mais feijoada do que na normalmente sexta. tem que fazer sexta para ser boa sábado. Exatamente. O Judite, outro lugar que eu gosto, é que agora mudar de endereço com uma casa mais barulhenta. Mas a menina cozinha bem. A Aline, ela cozinha bem pra caramba. Sim. Ela faz um arroz de costela lá muito gostoso, sabe? Me incomoda um pouco o som do ambiente. O ambiente anterior eu gostava mais. Sushi naca. Pois é, exatamente. Então, agora ficou muito barulhento, não sei o quê. Então, assim, eu sentia falta mais do outro. Mas a comida é uma delícia. Sim. A comida é uma delícia. O Bar Padrinho é muito legal. O Padrinho é muito Casa legal. Ryuga. Casa Ryuga é fantástico. Casa Ryuga foi para mim, foi um dos restaurantes do ano. Adoro a proposta. Adoro. Enxuta, bem executada. Isso. Casinha. Pois é. O Enzo, meu filho, ele adora cultura japonesa. Tá fazendo aula japonês, tudo. E aí, ele adora ir nos izakayas. Abrir um izakaya, ele vai. Então, a gente vai no yokai, vai no koboshi, sabe? Abriu um, ele quer ir. Legal. Então, o Madê, que abriu um também, Madô, ali na Major Lopes. Sim. Tem um ali que a gente vai também. Isso é uma coisa que vem crescendo de forma impressionante, né? Pois é. Nossa hemodurodiesel. Isto. Entramos muito no oriental. Exatamente. No mundo inteiro, né? Na A Itália, Coreia, eu achei que não ia acontecer. Pois é. A comida coreana, sabe? Outra, que tá faltando chegar comida coreana aqui. Os churrascos coreanos, é uma coisa que tá faltando no Belo Horizonte. Tem alguns ensaios aí, mas ainda não tem uma explosão, porque aqui teve pouca imigração, né? Então seria alguém que faz aí, mas não tem a colônia, né? Exatamente. Ou a pessoa que foi morar lá, se entusiasmou, passou um tempo lá e volta e vai fazer, né? O Lampiãozinho da Liberdade. Ah, que legal, Eu adoro, que coisa boa. Aquele lugar assim. É muito bom. Aquilo é pegar um avião e viajar É o pra primeiro fora. lugar que o Enzo, meu filho, de 11 anos, fala quando ele chega em São Paulo. Pai, quero ir pro bairro da Liberdade. Meus filhos. Aí ele chegou lá e falou, aqui, como é que eu vou falar para conversar aqui? Eu posso falar português aqui? Leandro, fala português. Você pode, às vezes te responde, às vezes não. Tem um mercadinho que eu descolei lá, que vende os morrilhos chineses. Ah, é? Meu com preço Deus. Nossa. São Paulo Que também beleza. é uma coisa, né?
Muito bem, cara, muito feliz. Qual que era a outra pergunta? Você falou de Belo Horizonte, que era uma na infância, e onde que eu vou hoje? Onde que vai hoje? Então são esses aí. Eu acho que isso dá uma posicionada, né, na história. A gente conseguiu mapear bastante. O Júlio Anselmo agora traçou essa linha do tempo, mas você podia colaborar na hora do livro com a gente. Com o né? maior prazer. Essa claro. história de ter um maior roteirista prazer. que tem isso como tesão de vida, exatamente. eu gosto. E eu acho que assim, por conta do meu pai que sempre frequentou muito outros restaurantes, acho que eu tive o privilégio de conhecer muito de todos esses lugares em Belo Horizonte e ter respeito para cada um. Tem alguns lugares que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, mas todos são muito louvados. Teve muita coisa legal, tem muita coisa legal. A cidade evoluiu demais, né? Pois é. Demais. E hoje Belo Horizonte eu acho que é uma cidade gastronômica muito importante no Brasil. E a gente faz milagre, porque é muita proposta para pouco cliente, né? É isso que eu tô com receio, porque eu tô vendo muita coisa abrindo. Tem hora que eu paro e penso, gente... A cidade cresceu também, os hábitos, mas assim, muita proposta. Ô Márcio, eu saio bastante. Eu frequento... É claro que eu viajo muito e não estou sempre em Belo Horizonte, mas eu saio muito. E tem muito lugar para conhecer. É muito diferente. Não, né? E tem muito lugar para eu conhecer que eu ainda não fui, que eu quero ir. Eu tenho uma lista de quero ir ali, grande. A gente não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar tudo. Eu acho que chegamos muito Maravilha. bem, foi gostosíssimo. Que bom, Prazer foi muito... assim. E aí a primeira cabritada, você me avisa, hein? Tá joia, pode deixar. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer enorme. Obrigado.